então, a associação, que depois vai virar o sindicato 5, representaria os professores de escolas privadas. De escolas privadas. Era proibido sindicalização de Era. E público, de funcionário público só ocorreu em 88, com a nova Constituição. E já existia hoje a PLB, uma associação? Existia a PLB, mas ela defendia somente a quem tinha licenciatura, para verificar se você ensinava física e se você tinha qualificação, licenciatura de física. Se ela ensinava história, se tinha licenciatura. Aliás, eu me lembro, o professor de pedagogia também podia ensinar história. Era quem tinha maior abrangência. Agora, podia ensinar história geral, história do Brasil, matemática no primeiro ciclo, filosofia no primeiro grau, que era o ginásio. Segundo grau podia ensinar também filosofia, agora só podia ensinar nos 2 graus. E então, todas as disciplinas pedagógicas. Era uma associação para fiscalizar a atuação profissional. A atuação profissional, e não se o cara... as reivindicações trabalhistas. Não, as reivindicações trabalhistas. A sigla é a Associação dos Professores Licenciados, não é isso? Era, a PLB, Associação dos Professores Licenciados do Brasil, seção da Bahia, ou era da Bahia, não me recordo. Isso eu não me recordo se era da Bahia ou Brasil, não me recordo. E dessa associação participou Ramakrishna Bhagavan Santos, que parece que era de física, né? Não era física? Acho que sim. Era. Depois, salvo engano, depois dele foi o Pimenta, depois João Leite, e depois foi crescendo. Quando chegou a Constituição de 88, aproveitaram, era uma associação atuante, os professores públicos, como não tinham onde se filiar, eles se filiaram à PLB, mesmo quem não era licenciado, mas frequentava associações para reivindicar seus direitos perante o governo. E eles usavam muito, era a Associação dos Funcionários Públicos. E quando os professores compareciam, convocavam reuniões, era lá que eles se concentravam. E surgia assim uma liderança que, sem ser designado, sem ter uma associação específica com o nome de professores públicos, mas a Amabília surgiu aí, como uma líder do professorado público. Porque o que tinha de professor particular era a Sociedade Unificadora dos Professores Primários. Essa sociedade era mais assim carreirista, era mais de celebrar uma missa para comemorar o dia do professor, essa coisa. Quem era diretora e que continuava, ela tinha cargos públicos, era prestigiada pelos colégios, que era Raidalva Bittencourt, e ela fez a vida toda dela nisso. Era aquele cargo que interessava para ela se posicionar politicamente no meio junto ao governo. Não era para combater o governo, era para reivindicar nada. Tinha poder? Teria, mas ela não usava o poder que a associação dava. E quando a associação avançava um pouco, muita gente dizia que não. Eu me recordo que uma vez essa associação, Sociedade Unificadora dos Professores Primários, SUP, com 2 P's, era a Sociedade Unificadora dos Professores Primários. E eu já, como no Sindicato dos Professores, mas eu vou ter que dar um retrocesso. Mas quando foi a posse dela, fizeram uma festa, eu fui convidado, eu compareci lá. Aí eles levantaram uma certa hora, antes de cantar o hino nacional, resolveram fazer o Pai Nosso, e eu gostava de aperfeiçoar um pouquinho o francês, que eu falava muito pouco. Aí eu fiquei recitando em francês, enquanto os outros estavam falando em português. Eu vou recapitular para ver se eu sei ainda como é em francês. E quando eu fui balbuciando, depois eu soube que ela comentou, tá vendo? Ó, o cara é comunista e ateu e estava fazendo de conta que estava orando. Por que essa pecha de comunista? Ou não era pecha? Não, que eu era esquerdista e admitia muitas coisas da linha marxista, sim.
mas eu nunca filiava porque eu não sentia democracia no Partido Comunista. Eles tinham a discussão, era democrata dentro da discussão, mas só podia participar determinadas pessoas. Então era uma democracia realmente limitada. E a efervescência na época era tão grande. Lembre que eu tenho que retornar e falar sobre o meu papel no acerto da reivindicação do Ministério do Trabalho para criar o sindicato. Não esqueço não. Mas eu estava dizendo aí, essa efervescência era tão grande, não só no Brasil, era mundial, que o Partido Comunista estava começando a sua divisão. Já existia a linha chinesa, a China tinha acabado de vencer a Revolução, mas o Partido Comunista, com domínio maior, predomínio dos soviéticos, já tinha seus pés quebrados. Ele dizia da linha albanesa, da linha chinesa, é de linha tal, assim, errado. Não, e aí vieram outros, não, ele é trotskista, ele é stalinista, e aí começava. Foi quando depois o Khrushchev denunciou o Stalin, etc. E aí a divisão do Partido Comunista foi se tornando maior, e quando foi criado o partido, quer dizer, a China foi crescendo, e a China sempre os chineses sempre com muita habilidade, procurava sempre fazer contato com todos os países do mundo, mesmo que dentro do Brasil, por exemplo, a força toda era do Partido Comunista, sob a liderança de Prestes. Mas eles representavam aqui, e nós tivemos um congresso de professores sul-americanos, e eles mandaram 2 representantes. E, por coincidência, esses 2 representantes compareceram na mesma época para o Congresso dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido, porque eles escolheram 2 caras que eram professores, com formação e já ensinavam. Um não falava nada do Ocidente e o outro falava espanhol. Daí o nosso contato com eles. Mas eles estavam fazendo curso de pós-graduação, tanto eles eram também estudantes, e vieram para o Congresso dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido. Esse congresso foi aqui na Bahia? Foi aqui na Bahia. Que ano? 63. Então já tínhamos sindicato dos professores. Já. E aí eu queria lhe fazer uma Não, peraí, um momento. Não? Não foi em 63, foi em 64. Não, foi 63, julho de 63. Julho de 63. Como é que explica, o movimento dos professores era um movimento mais de esquerda? Sim. Como vira presidente ou integralista, o Jair? Ah, não, mas aí ele era da associação. Mas ele foi o primeiro. Não, mas aí não havia a tendência para a esquerda. Eu, por exemplo, nessa época eu nem era associado. Eu não sei lhe dizer, eu não fui testemunha viva dessa fase. Eu não fui. Eu entrei um pouco depois, Jair já estava à frente, eu procurei Jair, procurando saber, porque se o problema é assim, se diz uma coisa. Vocês aceitariam uma ajuda para eu tentar ver o que é que tem? Aí eu já estou retornando para essa informação. Ele disse, ótimo. Então você me credencia perante o Ministério? Eu disse, claro, claro. Aí, não me lembro como foi a credencial que ele me deu. Eu já tinha entrado para afiliado da associação, Jair já estava eleito há alguns anos, e muita gente dizia, esse sindicato não sai, o sindicato não sai. Aí eu aproveitei a experiência que eu trazia dos sindicatos bancários e fui ver o que era que havia no processo. Coincidentemente, eu fazia viagens ao Rio em contato com a nossa Confederação dos Bancários e eu procurei a Federação dos Professores. Se chamava Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que não era só professor, era professores e funcionários. E a sigla era FITE, F-I-T-E-E, em Estabelecimento de Ensino. E procurei a direção desse sindicato.
essa associação tinha uma liderança de esquerda mesmo. O presidente, alguns diretores eram do PC. O Barreto e outros que eu conhecia, não me lembro o nome de todos. Lembra o nome todo do Barreto? Zé de Almeida Barreto, parece. Essa associação, eu frequentei a sede, e aí toda vez que eu ia ao Rio, eu procurava a associação e estabelecia amizade com eles. E ele procurava isso exatamente para conquistar que quando eu transformasse o sindicato, que a gente pensasse primeiro em ir para lá. Porque havia uma disputa de 3 estados, melhor, de 2 estados. Minas Gerais, São Paulo queriam organizar, São Paulo queria dominar mesmo. E Minas Gerais queria primeiro organizar a sua federação dos professores. Foi a primeira federação dos professores de Minas. Eles queriam criar sindicatos lá, no estado de Minas, e criar a federação de lá. E o de São Paulo, ele já tinha uma grande associação, com muita força. O cara parece que ainda está vivo, Solon Borges dos Reis. Esse Solon Borges era realmente um cara que tinha uma boa liderança, mas ele tinha realmente um espírito de dominação. E